Proteínas, ou, em outras palavras, polipeptídeos com mais de 70 aminoácidos. Terceira videoaula. Oligopeptídeos, polipeptídeos e proteínas. Estruturas construídas por aminoácidos. Mas, quando eu uso o termo oligopeptídeo, quando devo falar que tal estrutura é um polipeptídeo e, principalmente, quando eu posso afirmar que aquela estrutura é uma proteína? Quando dois aminoácidos se unem por meio de uma ligação peptídica, há a formação de uma molécula de um dipeptídeo, com a saída de uma molécula de água. Quando três aminoácidos se unem por meio de ligações peptídicas, nós temos a construção de uma molécula de um tripeptídeo. Os oligospeptídeos são definidos como sendo aquelas estruturas formadas por até 10 aminoácidos. Os polipeptídeos são moléculas que apresentam na sua composição mais de 10 aminoácidos. E se o polipeptídeo apresentar mais de 70 aminoácidos, ele passa a ser chamado de proteína. Estrutura da proteína. Daremos início pela estrutura primária. Ela é consequência da sequência linear de aminoácidos no filamento proteico. Essa sequência foi sintetizada nos ribossomos. O material genético comanda a produção dessa sequência, ou seja, o gene instrui o ribossomo de quantos aminoácidos de cada tipo, em que sequência eles deverão ser unidos. A molécula de proteína não é um fio esticado, pois entre os diferentes aminoácidos surgem atrações, as quais acabam provocando enrolamentos e dobramentos. Esses, por sua vez, acabam condicionando a estrutura secundária da proteína, que é uma estrutura tridimensional. A estrutura secundária também é efêmera, pois interações entre as diferentes partes ou regiões dessa estrutura levam ao surgimento da estrutura terciária. Muitos tipos de proteína apresentam a estrutura terciária, porém há outras proteínas que irão apresentar a estrutura quaternária. A estrutura quaternária resulta da associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas. Um exemplo de proteína que apresenta a estrutura quaternária é a hemoglobina. As proteínas podem ser classificadas em simples ou conjugadas. Caso a proteína seja formada apenas por aminoácidos, ela é classificada como uma proteína simples. Porém, se além dos aminoácidos existirem componentes de outra natureza química, essa proteína é classificada como conjugada. Esses componentes que não são formados por aminoácidos formam o chamado grupo prostético. Alguns exemplos de proteínas conjugadas: as cromoproteínas, as glicoproteínas, as lipoproteínas e as nucleoproteínas. Vejam que nas nucleoproteínas o grupo prostético é um ácido nucleico, o DNA. Já na lipoproteína, o grupo prostético é um lipídio. Nas glicoproteínas, nós temos o carboidrato atuando como grupo prostético. E nas cromoproteínas, o grupo prostético confere cor à molécula proteica. Exercícios. Mais exercícios. E, finalmente, o último exercício. Porém com vários itens.